estão me assistindo. Então eu sou Caio de Capua, no personagem Caio Ventura e a turma dos Mega Curiosos. Obrigado para quem está aqui, né, no canal. Se inscreva, bate lá o sininho, aquela coisa toda. E hoje eu quero falar para vocês um pouco sobre a criação da obra da coleção do Caio Ventura e a turma dos Mega Curiosos, que é uma coleção de 6 livros. Eu vou falar então como surgiu a ideia, qual é a visão que eu tenho, qual é o embasamento, qual é o estudo que eu estou fazendo para que essa obra possa realmente ter um alcance muito grande, que possa gerar transformação no mundo que a gente vive. Então está aqui a ilustração, né, do que vai ser a capa do primeiro livro, que vai originar a coleção, o Caio Ventura, né, com os 4 Mega Curiosos, e ele seguindo os caminhos mágicos. Nesse caso aqui é a chamada trilha do Peabiru, que é uma trilha indígena feita aqui na América do Sul, que vem de Cusco, no Peru, até aqui o nosso litoral atlântico, mais precisamente Florianópolis, em Santa Catarina, onde eu estou agora, né, vivendo, estudando toda essa magia aqui com os povos indígenas, os Guarani que vivem aqui, conhecendo os monumentos, né? Olha só, nós temos inscrições rupestres, nós temos uma série de elementos fantásticos que compõem então essa região mística de Florianópolis. Então o livro vai explicar tudo sobre isso, mas com uma abordagem diferente. Vou começar explicando por quê. O objetivo da obra é trabalhar uma revolução na maneira como o homem vive hoje em dia. Então eu vou mostrar para vocês aqui primeiro, antes de mostrar a coleção, quais são minhas inspirações, quais são os meus objetivos, qual o meu embasamento científico para o trabalho. Então tá, vamos começar pelos grandes escritores, né? Dá para você ver aqui o Maurício de Souza, né? O Júlio Verne, criador das maiores histórias, né, de ficção fantástica de todos os tempos, A Volta ao Mundo em 80 Dias, Viagem ao Centro da Terra, 20 Mil Léguas Submarinas. Ou seja, são as biografias desses autores. Nós temos também, que não podia faltar, né, de modo algum, o Monteiro Lobato, que criou toda a literatura infantil do século passado, com livros geniais. E aqui o livro Os Filhos de Lobato, né? Como é que esse imaginário infantil que ele criou incentivou todos os outros escritores, né? E aqui o Tolkien também, né? Criador da saga do Senhor dos Anéis e do Hobbit, que é uma referência mundial, assim também como o Júlio Verne, né? 2 escritores internacionais e 2 brasileiros que influenciaram demais a minha infância, né? O Maurício de Souza e o Monteiro Lobato. Então eu começo estudando as biografias deles para entender como foi a criação de uma obra tão monumental, né? Obras que são mundiais, né? O Maurício hoje tem coisa no mundo inteiro, o Monteiro Lobato também, Tolkien, né? Não precisa nem falar nada. Ou seja, esses 4 autores eu tenho estudado as biografias deles porque eu estou sendo ousado no meu plano. Eu quero que esse projeto realmente seja grande, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho do embasamento científico, do que me motivou a fazer esse trabalho. Por exemplo, eu tenho um livro aqui, gente, olha que interessante, parece que não tem nada a ver, né? Se chama Distúrbios Psicológicos, né, e a Vida Contemporânea. E dá uma olhada no tamanhinho do livro. Então isso aqui, na verdade, pessoal, é um catálogo de todas as doenças psíquicas que a vida contemporânea trouxe para a humanidade. Olha que interessante que começa aqui atrás, vou ler um trechinho. Com o domínio de muitas das doenças físicas que o afligiram através da história, o homem tornou-se cada vez mais consciente do papel dos fatores psicológicos na vida humana. A peste negra foi substituída por uma série de pragas psicológicas mais sutis. Competição excessiva, preocupação, conflito de valores, solidão, desilusão e dúvidas quanto à possibilidade de encontrar o caminho do triunfo através do complexo labirinto de caminhos livres e becos sem saída que formam a vida contemporânea. Muito impressionante isso, né? Não admira que por todos os lados vejamos pessoas angustiadas, infelizes e confusas, incapazes de desenvolver suas melhores potencialidades
porque não conseguem atingir um ajustamento satisfatório aos problemas que parecem excessivamente difíceis, problemas referentes a valores e perguntas sobre a maneira de viver. Então, olha só, o autor fez esse livro, é um catálogo, e como eu falei, olha só, olha o tamanho da obra, tudo isso aqui é a relação das doenças psíquicas, quase 1000 páginas, 950 páginas de distúrbios psicológicos. Então isso, né, considerando esse volume, é uma coisa alarmante, né? A nossa sociedade está perecendo muito rapidamente, né, com todo tipo de doença em crianças, suicídio infantil, e a gente precisa fazer algo sobre isso. Então, eu, nos últimos 5 anos, se você ainda não está me seguindo aqui no canal, vai dar uma olhada, estou trabalhando então essa questão. Eu sou professor de sala de aula há mais de 20 anos, trabalhando com crianças, né, de 6 aos 60 anos de idade, já dei aula em 5 universidades diferentes, e nos últimos 5 anos me aprofundei nessa questão da cultura indígena. E a vida também vem mudando, né? Olha só, por exemplo, alguns livros muito interessantes que a gente precisa colocar, que é a inteligência espiritual, que cientificamente hoje já é reconhecida. A questão também do planeta Terra ser um ser vivo, né? Os cientistas chamados neoanimistas trazendo uma nova visão de mundo mais cheia de riqueza, como a dos povos ancestrais. Daí o livro dos distúrbios psicológicos fala sobre isso, né? Nós perdemos essa ligação com as plantas, com as flores, com as estrelas, que a mitologia dos povos ancestrais enriquecia, e por consequência ficamos doentes, né? Então, outro livro muito importante é esse aqui, A Sabedoria do Futuro. É um livro muito interessante, né? Um dos maiores especialistas do mundo em visionar o futuro, Patrick Dixon, né? Um europeu, e ele fala aqui, ele compara, né, o mundo de hoje com um dado com seus 6 lados, 3 lados pendendo para um mundo mais natural, mais ecológico, e 3 para um mundo ultramoderno, cheio de velocidade. E o que é interessante é que quando eu comprei esse livro, ele fala coisas muito fortes. Por exemplo, ele fala aqui, ou assumimos o controle do futuro, ou o futuro nos controlará, né? Mas ele, quando chega aqui, eu fiquei muito surpreso ao comprar esse livro, que ele fala desses 6 pontos, né? 3 que vão a favor de uma vida mais tranquila, mais voltada à natureza, e 3 a uma vida ultramoderna, onde ele vem falar da questão tribal. Uma das 6 questões ele falou sobre o tribal, e eu fiquei logo de cara, opa, quer dizer que eu não estou no caminho errado, né, em escolher esse caminho tribal. E olha o que ele diz aqui, ó: o tribalismo é a força mais poderosa do mundo, mais poderosa que qualquer exército nacional, né? O tribalismo é o que nos torna diferentes a mim e a você. Então olha que interessante, né? No livro Sabedoria do Futuro ele já dá exatamente aquilo que eu vinha buscando, né? Que além de me basear nos maiores escritores, eu quero traçar esse projeto de futuro baseado nas culturas ancestrais. Então vamos lá para a coleção então do Caio Ventura, né? O primeiro livro vai ser exatamente aqui, vocês estão tendo os rascunhos deles, né? Olha lá aquela mesma imagem, né, feita por mim. Então o primeiro livro é uma história, né, uma história narrando, tipo o Sítio do Pica-Pau Amarelo, a situação das crianças, com as descobertas que eles fizeram em cima dos povos ancestrais. Mas ele vai estar cheio de informação, tão cheio que o segundo livro vai ser o Manual dos Mistérios do Caio Ventura, onde ele vai explicar os diferentes povos do mundo inteiro, dos 5 continentes, e a visão deles de mundo, a visão dos povos ancestrais africanos, australianos, os chineses antigos, os hindus, todas as visões colocadas de uma forma bem interessante, baseado em algo que inspirou muito a minha infância, que talvez vocês conheçam, que são os manuais da Disney. Olha só que legal isso aqui para mim sempre foi muito ouro, me influenciou muito, ó, o manual da Maga Min, que vem com pequenos trechos, né, explicando sobre a cultura da magia no mundo, né, os seres, a mitologia, tudo. Olha só que interessante. E esse aqui é o do Manual do Escoteiro Mirim, com dicas práticas do meio ambiente. Então, essa coleção me enriqueceu muito, e aí vem também a outra parte dela. Os outros 4 livros são os diários dessa aventura que os mega curiosos passaram com o Caio Ventura de aprendizado, onde eles continuam os estudos dele. Essa aqui é a Martina,
a Martina, né, de matriz africana, vai trazer muito dessa espiritualidade, ela vai falar muito do mundo dos sonhos, né, tanto do ponto de vista científico quanto cultural. Aí nós temos o Gonzalo é muito ligado à natureza, ele vai falar sobre a natureza, mas não só do ponto de vista ecológico, e sim do ponto de vista mitológico, né? Nós temos a Ana é aquela pessoa mais jornalista, ela gosta da história das pessoas, então ela vai narrar, vai colocar um monte de informação sobre pessoas importantes na história da humanidade, pessoas que mudaram a visão de mundo, né? E o último é o do Edu, né? O Edu então é ligado mais a essa área científica, onde ele vai ligar a ciência moderna da física quântica, da astronomia moderna, do mundo científico que mudou a partir do Einstein, nessa relação entre a ciência e as culturas dos povos ancestrais. Então, eu acredito que vai ser uma coleção extremamente rica e ela vai vir acompanhada também do jogo das 12 insígnias, que é uma proposta de ensino que o Caio Ventura fez para os 4 mega curiosos, onde eles têm que usar esses aprendizados que vão estar nos livros, né, para conquistar suas insígnias e se tornar então um guerreiro arco-íris, que é a base de uma profecia dos índios Cree do Canadá. Depois, nos próximos vídeos, eu vou narrar com mais calma essa minha experiência, mas como eu falei, há 5 anos eu convivo com os Guarani aqui na região da Grande Florianópolis, e em 2015 eu tive nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, onde eu pude conhecer os índios do mundo inteiro, desde os Maori da Nova Zelândia, os Cree no Canadá, índios de 25 etnias do Brasil, do México, da África, da China, os arqueiros mongóis, uma experiência muito rica que eu quero passar. Baseado sempre também, como eu falei, na obra, né, do Monteiro Lobato. Por exemplo, ele fez questão de colocar as fábulas, as histórias da tia Anastácia, ele colocou gramática, aritmética. O Monteiro Lobato, como ele viu que a nossa escola era muito fraca, muito deficiente, ele fez exatamente isso, colocar todo o conhecimento que uma criança precisava ter para o seu ensino fundamental dentro da coleção, dentro de um sítio, dentro o Visconde Sabugosa, o Marquês, todos os personagens, cada um ensinando uma coisa diferente. Então a obra vai ter muito disso, né, do Caio Ventura. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação inicial. Os próximos vídeos eu vou falar mais como é que é, mas eu quero realmente que seja uma revolução, assim como foi o movimento escoteiro, né, do Baden Powell. Eu já tive a oportunidade de estar com 2 grupos de escoteiros no projeto do Parque Caminho do Piabiru que eu estou criando, que é um projeto de educação paralela que vai estar ligado ao UNI, que é um sistema de ensino que eu estou criando, onde esse material será utilizado como material didático também, com jogos e brincadeiras. Então é isso, espero que você tenha gostado, divulga, me ajuda a levar esse projeto à frente, porque a gente precisa, né, ter sabedoria para o futuro, para a gente mudar esse mundo. Um abraço a todos e continue aqui no canal com o Caio Ventura. Valeu!